Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Graça e paz. Amém? Tá vendo que é de acordo com o que eu falo, vocês respondem, né? Se eu falo desanimado, vocês falam desanimado. Mas amém. Queridos, mais uma vez, juntos aqui para compartilhar algumas verdades aos nossos corações. Hoje eu quero falar sobre gratidão. Diga comigo, gratidão. Gratidão. Você pode olhar para o vizinho do seu lado aí e perguntar a ele por que ele é grato? Algum motivo por ele ser grato? Por que você é grato? Amém? Pelo quê? Glória a Deus. Eu podia colocar muito tema. Eu escrevi aqui então gratidão, coloquei a poder na gratidão, a graça na gratidão, a favor, a acréscimo, tudo isso tem a ver com a gratidão. Por isso, pegue comigo a tua Bíblia em Mateus, capítulo 14, verso 19. Mateus 14, 19. Sabe, meu objetivo essa semana não era nem esse assunto a princípio. Só que ao decorrer da semana, ali nas minhas orações, eu senti da parte de Deus de direcionar a igreja nessa noite sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Amém? Então, esse fim de semana, a gente vai estar compartilhando sobre gratidão. Mateus capítulo 14, versículo 19. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu contextualizar aqui para você. É um versículo bastante conhecido, porque fala da primeira multiplicação de pães e peixes. Talvez você não lembre, mas nessa ocasião aqui, Jesus ele estava pregando para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus estava com eles ali já há um bom tempo, né, ministrando, trazendo uma palavra ao coração deles. E aí, a Bíblia nos diz que em determinado momento Jesus pede para os discípulos organizar uma comida. Agora você imagina, refeição para 5.000 pessoas, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus percebeu que o público estava com fome. O pessoal não estava preparado para passar talvez aí um dia tão longo de pregação. O povo estava só se alimentando espiritualmente e ali ficaram com fome. Então Jesus olha para os discípulos e fala: olha, precisamos alimentar o povo. Se coloque no lugar do discípulo. Você tem ali, vamos jogar por baixo, 15.000 pessoas. E aí Jesus olha para você e fala: precisamos agora alimentar esse povo. Eu imagino que naquele momento houve um desespero, sim ou não? Poxa, que jeito. Primeiro que nós não temos dinheiro, né, para comprar aí 15.000 refeições. Segundo, que mesmo se nós tivermos dinheiro, como é que nós vamos trazer esse tanto de comida para cá? Imagino que gerou uma confusão ali na cabeça deles. Porém, Jesus pergunta: o que vocês têm? Então aparece um jovem que você conhece muito bem a história, com 5 pães e 2 peixinhos, como diz a música, né? Mateus 14, 19 diz assim: então mandou o povo assentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Diga comigo, graças. E deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Você pode dizer amém? Sabe, certa vez eu escutei um vídeo, né? Ouvi um áudio aí sobre um pastor americano, uma pregação. Ele tem a seguinte frase que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Eu quero adentrar aqui. Existe um princípio no reino de Deus que, se você entender, a sua vida ela vai ser completamente transformada. E em todas as áreas, seja ela familiar, seja ela finanças, seja no seu trabalho, seja no seu emocional,
todas as áreas da sua vida serão transformadas. E qual que é esse princípio? O princípio é o seguinte: tudo o que você agradece, cresce. Diga comigo, tudo que eu agradeço, cresce. Tudo que você agradece a favor, há um acréscimo na sua vida. Então existe uma chave no reino de Deus chamada gratidão. E existe algo que quando nós ganhamos a capacidade de ter esse coração grato a favor liberado sobre a nossa vida. Amém? Quando você tem um coração grato, diga amém. Só olha, o reino de Deus funciona através de gratidão. Se você quer ver algo na sua vida crescer, você precisa dar graças a Deus por isso que está na sua vida. Isso é bastante claro aqui nesse texto que nós estamos lendo. Jesus, ele pega então aqueles 5 pães e 2 peixes, e a pergunta talvez dos discípulos é uma pergunta muito óbvia, né? Poxa, o que é esses 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Como eu iniciei falando, talvez a tendência natural, essa natureza nossa é de duvidar, falar, poxa, isso aqui não dá nem para começar, isso aqui não vai dar certo. Porém, Jesus, ele pega esse momento para liberar uma chave para aqueles discípulos naquele momento. Ele pega 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que ele levanta e agradece. É interessante que talvez se fosse eu, talvez fosse você, precisando de um milagre como esse, você levantar aqueles pães, aqueles peixes e fazer uma oração ali poderosa para aquele milagre. Porém, Jesus ele está liberando uma chave aqui para nós nessa noite. Ele simplesmente levanta e fala, Pai, obrigado por esse pão, obrigado por esse peixe. Sabe, esse é o desafio para nós nessa noite. É ter um coração grato diante de uma situação completamente assim, adversa. Poxa, na minha mão tem 5 pães, na minha frente tem 5.000 pessoas pelo menos. Isso é um desafio. O Senhor quer formar em nós um coração que tem a capacidade de agradecer em qualquer circunstância. Você pode dizer amém? Então, ao ele levantar para o alto e dar graças por aquele recurso que ele tinha naquele momento, ele entrega nas mãos dos discípulos. E a partir daquilo, o que acontece? Cresceu. Houve, então, uma multiplicação. Porque aquilo que você agradece, cresce. Amém? O que Deus quer nos dar hoje é um coração grato. Sabe, a Bíblia, ela tem um conceito muito legal, que é sobre a impartição. O que é impartição? Impartição é compartilhar um dom. O apóstolo Paulo fala em Romanos, num certo texto, a seguinte frase: eu gostaria muito de ir até aí para compartilhar dons espirituais com vocês. Então, existe a impartição. Em Hebreus também fala sobre a doutrina da imposição de mãos. O que é aquilo? O que é imposição de mãos? É eu chamar você aqui, colocar as mãos sobre você e orar por você. E aquilo que está na minha vida ser transferido para você. Ou vice-versa. Só que o interessante é que não tem como eu te chamar aqui no final dessa mensagem e declarar a partir de hoje que você tem um coração grato. Eu posso chamar aqui você para receber outra oração, declarar, tem impartição na sua vida. Mas chamar você aqui na frente para declarar que você tem um coração grato, a partir desse momento você ter, não é possível. Porque a gratidão, você não recebe, você aprende. Você vai se tornando grato ao decorrer dos dias por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Ter um coração agradecido, então ele é gerado. Sabe, eu particularmente nunca tive dificuldade em agradecer a Deus. Nunca tive dificuldade de ser grato. Quantas das vezes eu me pego em casa e isso se tornou assim tão comum na minha vida,
que eu me pego em casa agradecendo a Deus. Você sabe, tem vezes que eu chego ali e geralmente é mais no fim da noite, que eu estou ali, né, moro no condomínio, fico ali andando, às vezes a Thalita já dormiu, e eu começo a olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Por mais que não é aquilo que talvez como homem você deseja alcançar, material, mas eu olho para aquilo que eu tenho e começo a agradecer a Deus na minha vida. Eu falo, poxa Deus, obrigado por ter uma casa, obrigado por ter um lar para mim dormir, para mim habitar ali. Aí eu olho para o meu carro e falo, Deus, muito obrigado por esse carro. Sabe, há um sentimento de gratidão dentro da minha vida, e eu creio que eu aprendi isso ao decorrer dos dias. Sendo assim, eu percebo um acrescentar de Deus na minha vida. Não que eu não deixe de ter uma casa melhor, um carro melhor, ou outros objetivos, mas eu sou grato a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Quem aqui em algum momento já se pegou agradecendo a Deus? Poxa, não merecia nada disso aqui que eu estou vivendo. Deus é muito bom comigo. Quem aqui já passou por esse momento? Você está, poxa, Deus cuida de mim. Eu não merecia estar aqui. Tudo que eu tenho é cuidado de Deus. Então, como eu estou dizendo, ser grato não é um dom, é uma escolha. Talvez você até pergunte, poxa, mas não tem problema? Sim, tem problema. Mas eu escolhi não focar nos problemas. Eu escolho focar em olhar para o meu Deus, o quanto que Ele é bom. Por isso, eu quero ler mais um texto com você nessa introdução. Pegue comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 17. Ao final dessa mensagem, você vai gerar esse coração, vai começar a entender a importância que é ter um coração grato ao Senhor. Lucas capítulo 17, verso 11. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver a história dos leprosos. Talvez você já conheça essa história. Lucas 17, 11. Está na projeção. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, respondendo Jesus disse, não foram 10 limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Jesus encontra 10 leprosos. O que acontecia é o seguinte: aquele que tinha lepra naquela época não ficava na cidade. Por ser uma doença tão contagiosa, ele tinha que estar fora da cidade. Então os leprosos se encontravam ali, formavam grupos, como leproso com leproso, se encontravam. E eles, sabendo da fama de Jesus, sabendo quem era Jesus, ao ver Jesus passar, começaram então a gritar: mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus então olha para eles e simplesmente fala: vai, mostra aos sacerdotes, como era de costume da época. E eu imagino eles indo então apresentar ao sacerdote aquela turma, 10 leprosos. E ao decorrer, um começa a olhar para o outro e fala: poxa, tá mudando aí, você tá saindo a lepra, você está sendo curado. E naquele momento, talvez não, certamente uma alegria os contagiou. E alguns nem foram até o sacerdote, outros foram direto para a sua família. Mas aquele, quando ele percebeu que ele estava ficando são, o que ele fez? Ele voltou até o mestre. De 10, um voltou até o mestre.
E olha só, eu te pergunto, a Bíblia ainda diz, a Bíblia diz que ele voltou até o mestre, se jogou aos pés de Jesus e começou a fazer o quê? Agradecer. Aquele único leproso volta até Jesus e começa a agradecer. Eu te pergunto aqui para você pensar comigo nessa noite, o que aqueles leprosos tinham ganhado com Jesus? Talvez com a cura, mais alguns anos de vida. Talvez eles tinham ali, não sei, 5, 10 anos de vida somente, e com a cura foi acrescentado ali 15, 20, 30, 40 anos na vida deles, eu não sei. Esse homem, ele já tinha ganhado de Jesus a cura. Vamos jogar aqui 40 anos, Jesus acrescentou na vida dele. E o interessante é que quando ele volta, se joga aos pés de Jesus e agradece, acontece algo forte. Quando ele volta para Jesus e agradece, Jesus olha para ele e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Porque quando você agradece, há um mistério aí, há uma chave da parte de Deus. Aquilo que era para ser 40 anos de vida, se tornou a eternidade. Aquele homem, naquele momento, ganhou a sua salvação. Esse homem, além de viver 40 anos, talvez está vivo até hoje. Ele herdou a salvação através daquele ato de gratidão dele. Pode dizer amém? Porque tudo que você agradece, cresce. Queridos, está na hora de nós aprender a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Às vezes, no dia a dia, na nossa boca, as palavras que vêm é simplesmente para murmurar, simplesmente para reclamar, e esquece o quanto Deus é bom, o quanto Ele tem cuidado de nós. Amém? Só que eu estou falando de agradecer, mas existe o contrário de agradecer, que eu acabei de mencionar. Qual que é o contrário de agradecer? Reclamar, murmurar. E eu quero te dizer algo para você nessa noite. Reclamar, grava essa frase no seu coração. Reclamar é intercessão demoníaca. Reclamar é intercessão demoníaca. Grave isso no seu coração. Por que é intercessão demoníaca? Porque reclamar te leva a ter olhos para os problemas ao invés de olhar para Deus. Sabe, reclamar é uma forma de profetizar. Você está profetizando quando está reclamando. Você está profetizando o quê? Que os problemas que estão ao seu redor são maiores do que Deus na sua vida. Sabe, reclamar é a forma de externalizar aquilo que está acontecendo lá fora. É mais forte do que habita dentro de mim. Reclamar é uma intercessão demoníaca. Olha o quanto que é sério. Olha o quanto que é sério. Sabe, voltando para a gratidão ela é uma marca de maturidade. Fala comigo, a gratidão é uma marca da maturidade. A gratidão ela é uma característica de quem é maduro. Por isso que não tem como eu impartir com você aqui a gratidão, como eu iniciei falando. Por isso que não tem como eu chamar você aqui na frente e receba a gratidão. Você receber, não tem como. A maturidade, ela não vem de uma forma assim, instantânea. Ninguém ganha maturidade ao final de um culto, assim, do dia para a noite. Ela é gerada, ela é um processo diário de escolhas. E você escolhe ser grato. Então, sendo assim, o contrário também é verdade. Reclamar é uma característica da imaturidade. Porque reclamar é uma característica de criança. Quem é maturo? Criança. Ela não chegou à maturidade dela, então ela não consegue ser madura, ela não consegue ter uma perspectiva de vida. A criança ela não consegue dar um passo para trás e analisar a vida dela. Ela simplesmente vive o momento. Sabe, a criança ela é meio que míope, ela só vê
os próximos 10 minutos de vida dela. Ela só quer saber se na comida vai dar para comer um bolo e tal, se vai ter refrigerante. Ela só não quer ver ninguém mexendo com o carrinho dela, porque o carrinho é dela. Ela não consegue ter maturidade de administrar e ter uma perspectiva de vida. Só que você sabe, tem muita gente aí com 40 anos em diante que é da mesma forma. Ainda é imaturo, está reclamando, sabe? Não tem a capacidade, como eu estava dizendo, de dar um passo para trás e olhar para a vida que Deus deu para ela e falar: poxa, minha vida é maravilhosa, há cuidado de Deus sobre a minha casa, o Senhor tem cuidado em todas as áreas. Sabe, a pessoa que ela é imatura, ela não consegue dar esse passo e ter uma visão ampla daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Talvez ela está passando por alguma dificuldade, sim, que faz parte, então ela foca só aqui, ó. Mas veja bem, se você dá um passo para trás, você vê sua vida ampla, você percebe o cuidado de Deus na sua vida. Para você ter uma noção, enumere na sua mente agora 3 bênçãos na sua vida. Enumere na sua mente agora, somente 3 bênçãos na sua vida que Deus fez. Falou: poxa, achei que eu não ia sair dessa, Deus fez um milagre, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pense em 3, em nome de Jesus. Amém? Teve mais de 3? Tem mais, sim ou não? Há um cuidado de Deus. Alguém diz assim: se você não tiver nenhuma bênção para contar, conte. Se você não tiver nenhuma bênção para contar, conte as batidas do seu coração. Seu coração está batendo ainda? Está batendo? Você não pagou 1 centavo, seu coração está bobeando sangue desde o dia que você nasceu. Se em algum momento você vê que não tem nenhuma bênção, é só você olhar para a sua vida. Desde o dia que você nasceu, seu coração está bobeando sangue, você não pagou nada. Amém? O que Deus quer nos dar nessa noite é perspectiva. Tem muito mais bênção na sua vida do que problemas. Amém? Por isso, para onde você escolhe olhar? Sabe, o problema de reclamar é que quando você começa a reclamar, você treina um músculo dentro de você. Veja bem, você treina um músculo dentro de você. E esse músculo faz com que você comece a ter um olhar só para encontrar problemas. Quem já viu alguém assim ou conhece assim, a pessoa, ou é assim, né? Talvez já admita, aquela pessoa que em tudo ela vê problema, tudo ela vê dificuldade, tudo ela vê luta, ela nunca vê a solução, ela só vê o problema. Ela reclamou tanto que ela conseguiu treinar os olhos dela para entrar em qualquer lugar, pode estar perfeito. 1%, se tiver com um probleminha, ela vai achar aquele 1%. Amém? Olha, ela pode entrar, dá um exemplo, ela pode entrar num ambiente como esse aqui. Pode ter, sei lá, 200 pessoas, todo mundo gente boa. Mas tem um problema, uma pessoa que ela teve um problema, o olho dela vai em quem? Em quem ela teve o problema. Porque ela ela já aprendeu, ela está treinada a entrar em qualquer ambiente e verificar só os problemas. Olha, então quando você reclama, você treina esse músculo dentro de você para achar problemas. E como eu disse, quando você reclama, isso é uma intercessão demoníaca. Esse é o problema de reclamar. E o grande lance aqui que eu quero dizer para você, você sempre irá manifestar o reino que você está focado. Deixa eu repetir. Você sempre manifestará o reino que você está focado. E existe o reino dos céus e existe o reino das trevas. E a pergunta é: aonde seu coração está focado? Aonde você entra, você olha. O problema de reclamar é esse. Você sempre vai focar aonde seu coração está dizendo. Sabe, e se você é alguém que tem o hábito de reclamar, seus olhos sempre vão estar no problema. Como eu disse,
Os nossos olhos e o interessante é que os nossos olhos só conseguem focar em uma coisa de cada vez. Se você está olhando para o problema, você não está olhando para Deus. Se você está olhando para Deus, você não está vendo o problema. Você sempre vai manifestar o reino em que você está focado. E quando você reclama, você é treinado a encontrar evidências que provem que as promessas de Deus são mentiras. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu vou te citar um exemplo para você na Bíblia. Abra comigo a tua Bíblia em Números, capítulo 13, verso 25. Números 13, está na projeção. Olha para você ver. Você conhece a história. Números 13, 25. A história aqui está contando sobre Moisés. Todo mundo já conhece essa história. Moisés foi levantado para libertar aquele povo. Houve uma promessa para aquela geração. Então, qual que era a promessa? Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Eles iam desfrutar dessa terra maravilhosa. Então, Moisés é levantado para trazer um povo. Vamos ler o texto? Números 13, 25. Diz assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram dizendo: Fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Está aqui o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades é fortificada, é muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O que está acontecendo aqui? Moisés, então, naquela caminhada até a terra prometida, quando eles chegam ali perante a terra prometida, Moisés separa 12 espias, um de cada tribo. Ele fala: olha, vocês então vão entrar na terra por 40 dias, vocês vão analisar toda aquela terra e vai trazer para mim um relatório sobre aquela terra. E quando eles entram então, que eles voltam com esse relatório, nós vemos aqui um relatório da seguinte forma por 10 falando assim na nossa linguagem: olha, gente, não dá, prometeram a terra aí para nós, mas essa terra aí, realmente, até que ela mana leite e mel, mas não dá não, lá tem muito gigante, lá tem muita gente para nós enfrentar, então não vai dar certo, nós gastamos o nosso tempo à toa, porque os olhos deles estavam treinados a ver só o lado ruim da coisa. Porém, a Bíblia diz que 2 se levantam, e o que eles falam? Vamos lá, gente, vamos que Deus vai nos dar essa terra ainda hoje, vamos entrar, vamos cair para dentro, como diz aí, vamos tomar posse dessa terra, porque o Senhor já nos deu ela. Talvez você olhe para um texto como esse, você fala: poxa, como que pode, né? Ter 12 pessoas e 2 grupos divididos ali, 10, aqueles 12 viu a mesma coisa, porém 10 tinham um relatório totalmente diferente de 2. A mesma cena, os 12 viu, mas 10 pensavam de uma forma, 2 de outra. Sabe qual que é a diferença aqui? A diferença que eu quero te mostrar aqui, eu até anotei, diz assim: você sempre vai enxergar fora aquilo que você já projetou dentro. Guarda isso no seu coração. Você sempre vai enxergar fora aquilo que você já projetou dentro de você. Você sabe, aqui nesse momento está acontecendo um monte de coisa, né? Eu estou aqui ministrando, concentrado aqui, informação e passando para vocês.
eu já enxerguei isso tudo lá em casa. Hoje de manhã eu já imaginei, já estudei. Então meu cérebro, ele já programou por esse ambiente. Olha para você ver, eu já enxerguei dentro de mim. E agora eu estou vendo aqui fora. Então o que eu quero dizer com isso? A gente é obrigado a focar em apenas algumas coisas. Por mais que eu quisesse aqui focar em tudo, eu não ia conseguir. Então tá, o que eu quero mostrar para você que aquilo que a gente foca, a gente já projetou na nossa mente. A gente chega no exterior aquilo que já imaginamos no interior. Talvez não ficou claro, mas vou te dar um exemplo. Imagina um adolescente, tá ali, a família vai jantar, almoçar, não sei. Reúne ali na mesa, e aí tá lá um adolescente, o pai e a mãe, e o pai fala assim: filho, esqueceu de pegar o sal, vai lá na cozinha e pega o sal para mim. Como um bom adolescente, o que ele fala? Ah, não, sei onde está o sal não. Sei onde que está o sal não. E meu filho, está no armário, vai lá, você vai abrir a primeira porta, está o sal, só aí. Ele, não sei, eu nem cozinho, eu vou saber onde que está o sal. Aí o pai já fica bravo com ele, né? Vai lá, senão você vai tomar cascudo. Ele então levanta e vai. O que ele faz? Quando ele levanta e vai, da mesa até a cozinha, ele vai reclamando. Não sei onde está o sal. Eu, por acaso, faço almoço aqui para saber onde está o sal? Sei lá de sal, não sei onde está o sal, não sei desse sal não. Aí o que acontece? Quando ele abre a porta do armário, ele não vê o sal. Aí o que ele grita? Eu avisei que eu não sei aonde está esse sal. Aí o que a mãe dele fala? Cansei de ouvir isso da minha mãe. Se eu for aí achar esse sal, se eu for aí achar esse sal, aí quando a mãe chega lá, o menino está aqui olhando, a mãe só enfia a mão por trás aqui, ó, debaixo do nariz dele, o sal, e puxa o sal. Mas eu vou te explicar o que acontecia comigo. Hoje eu sei o que acontecia comigo. O que acontecia? O que acontece nessa situação? Aquele rapaz começou a projetar dentro da mente dele. Eu não sei onde está sal. Não tem sal aqui não. E aí, sendo assim, o cérebro dele, que é parceiro dele, começa a organizar. Gente, não tem sal. Não vamos enxergar sal. O cérebro começa a passar essa mensagem para o corpo dele. Não tem sal. E quando ele chega, que ele abre o armário, realmente ele não está vendo sal. Porque o cérebro dele programou para ele não ver o sal. Por quê? Ele começou a declarar aquilo. Não tem sal, não tem sal. Quem está me entendendo, diga amém. E aí quando ele chega, ele abre o armário, não vê o sal. O sal está debaixo do nariz dele. Mas ele não enxerga, porque ele já projetou dentro dele. Você sabe, foi isso que aconteceu com esses espias. Eles vieram, desde que saiu do Egito, reclamando. Gente, não tem terra não. Era melhor ter ficado no Egito. Eles chegaram a passar por várias situações e começaram a murmurar, desde o começo que saíram do Egito. Ah, mas está calor, chegaram mediante ao mar, vamos morrer aqui no mar. Era melhor ter ficado no Egito. Né? Passaram o mar, estamos com fome, Deus vai e envia maná. Mas nós só come pão, só maná. Deus vai dar carne para eles. Então, aquilo que já foi gerado desde o princípio, aquela murmuração, aquela reclamação, foi se organizando dentro deles. E quando eles chegaram na terra, o que eles viram? Só dificuldade. Porque desde o começo, desde que eles saíram da terra, desde que eles saíram do Egito, eles saíram reclamando, só externizando aquilo que está dentro deles. E quando ele chegou lá, tinha grandes frutos, tinha as delícias que Deus prometeu, tinha tudo. Porém, ele só conseguia ver gigantes. Só conseguia ver que tinha muita gente, que ia ser uma luta, que ia ter uma dificuldade. Agora, traz isso para a sua vida, traz isso para o seu dia a dia. Sabe, aquilo que você já declara aqui dentro, você enxerga lá fora, né? Existe até o texto
ela me fugiu na memória, Coríntios, né? Crie, por isso falei. Aquilo que você já está crendo no seu coração é aquilo que você vai enxergar. Então, o nosso cérebro ele trabalha dessa forma. Já viu aquela pessoa que diz assim, tá? Continuar esse exemplo, fica assim, poxa, homem não presta, aquela mulher fala, homem não presta, homem não presta. Ela declara tanto que homem não presta que pode aparecer 99 homens, 100 homens, 99 são bons. Qual que o olho dela vai focar? Num, aquele que não presta, porque ela já declarou, ela já começou a murmurar, não presta, não presta. Então ela enxerga aquilo. A pergunta é, o que você anda declarando? Você anda mais amaldiçoando, murmurando do que agradecendo? Qual que tem sido aí as suas conversas no seu íntimo com Deus, no seu íntimo no dia a dia, no trabalho, na sua casa, na sua família? Em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui. Então, voltando para o texto, nós percebemos que eles já vieram murmurando, houve uma reclamação. Quando chegaram à terra prometida, verificaram apenas aquilo que já declararam dentro deles. Esse então é o problema de ter um coração que murmura. O seu cérebro está treinado a achar evidências que Deus é mentiroso. Olha para você ver. Pessoa que murmura, pessoa que só reclama, ela faz com que o cérebro dela fique treinado para achar evidências de que Deus é mentiroso. E por isso, que quando você agradece, eu iniciei falando, há um acréscimo, há um crescimento. Porque agradecer, presta atenção nisso, agradecer é treinar o seu cérebro para achar evidências de que a promessa de Deus é verdade na sua vida. Por isso, treine sua visão para chegar no ambiente, em qualquer lugar que você chegar, treine para você chegar e falar, poxa, uau, como que Deus é bom. Quando você chegar no seu serviço, você falar, poxa, Deus é muito bom, eu tenho um emprego para trabalhar. Quantos queria estar trabalhando, eu estou aqui. Quando você chegar na sua casa, falar, poxa, Deus é bom, Ele tem cuidado de mim, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, há um cuidado de Deus sobre a minha vida. Comece a treinar, a declarar, dia após dia. O que nós precisamos é de um coração grato. E a forma de ter um coração grato, o que precisamos é ter um coração grato, um coração correto. Você sabe o que é interessante aqui nesse versículo? Eu estava avaliando. Josué e Caleb, é muito interessante, porque Josué, ele foi o cara que quando Moisés subia no monte, quando Moisés entrava nas tendas para orar, quando Moisés ia ter contato com Deus, aonde que Josué estava? Estava lá na porta esperando, estava só escutando as promessas. Quando Moisés saía, ele falava, olha, Deus vai nos dar uma terra prometida. Moisés passava para ele as promessas. Para isso, o segredo de ter um coração grato é estar exposto às promessas. O segredo de ter um coração grato é estar exposto às promessas de Deus sobre a nossa vida. Josué era esse cara que onde Moisés estava falando com Deus, ele estava ali ouvindo o que Deus estava declarando sobre Moisés, ele estava recebendo. Por isso que quando ele chegou naquela terra, ele não quis nem saber de gigante. Ele só falou, isso tem uva grande, gente. Lá tem muita coisa boa. Realmente, lá manda leite e mel. Vamos cair para dentro. Vamos tomar conta daquela terra. Ela já é nossa. Você acha que ele não viu o gigante? Certamente ele viu. Mas ele já estava cheio do seu coração da promessa de Deus. Então, quando ele chegou, ele falou, fichinha, Deus já falou que vai nos dar. Vamos entrar para dentro e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Então, qual que é o segredo para um coração grato? É ter a sua mente completamente tomada pelas promessas de Deus. O segredo para um coração grato é ter a sua mente completamente tomada pelas promessas de Deus. Sabe, é você ler tanto as promessas de Deus, é você se encher daquilo que Deus tem, ao ponto que os seus olhos vão estar procurando formas, aonde você chegar, você vai estar treinado para procurar
as promessas de Deus na sua vida. Você sabe, quando você desfruta disso, você entende daquele versículo: todas as coisas cooperam para o meu bem. E todas as coisas é todas as coisas. Quando você começa a treinar os seus olhos para enxergar as promessas de Deus, mesmo quando deu ruim, você percebe que há a promessa de Deus ali. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você pode estar numa situação horrível, talvez a situação que você está passando seja das melhores, mas quando você dá um passo para trás, que você olha, você só vê o favor de Deus, você só vê o cuidado, e por isso você consegue ser grato a Deus. Apesar daquele momento, você enxerga o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, como eu estava dizendo, Josué era o cara que estava exposto às promessas. Sabe, você precisa estar exposto às promessas. É ler mais a palavra de Deus, é ouvir mais a palavra de Deus do que o Facebook, do que o Instagram, do que ver quantas mortes teve na TV, sabe? Isso treina o seu músculo para outro lado. Nós não queremos isso. Não que seja errado você ver, mas quanto mais você, sabe, se enche das promessas de Deus, mais você consegue ter um coração grato, mais você consegue enxergar grandes coisas acontecendo todo dia na sua vida, em nome de Jesus. Você percebe que você tem mais de promessa do que desgraça na sua vida. E como eu disse, coração grato é uma escolha. Você escolhe focar. Você escolhe focar em Deus. Você escolhe focar naquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você olha para Deus, você percebe que Ele é infinitamente maior do que qualquer problema na sua vida. E Ele não vai colocar nenhum problema maior do que você pode suportar, porque Ele habita em você. Amém? Você é a luz do mundo nos seus piores dias. As trevas não podem contra você. Sabe, a gente pensa que tem batalha entre as trevas e as luzes, mas não existe. A partir do momento que a luz chega, as trevas saem. A partir do momento que você liga ali a luz no interruptor, a luz automaticamente já some. Então não existe nenhum problema que pode contra aquele que habita em você. Eu estou finalizando, eu quero ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Olha 3 pontos aqui poderosos para nós. 1 Tessalonicenses 5, 16. O verso 16 diz assim: estejam sempre alegres. Verso 17, orem sem cessar. Verso 18, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando a Bíblia está dizendo tudo, é tudo. Em tudo dê graça. Em tudo seja grato. Não 99%. Tudo dê graças a Deus. Você já deu graças a Deus pelos seus inimigos? Amém? Você já deu graças a Deus pelos seus inimigos? Porque são eles que formam o caráter de Cristo em você. Você sabe, você já deu graças a Deus por uma fila grande no mercado? Quando você chega, aquela fila é enorme, porque é aquela fila que desenvolve mansidão e paciência na sua vida. Você já deu graças a Deus por uma calúnia? Alguém te difamou? Foi aquilo que fez com Cristo. Você está vivendo o que Cristo viveu. Você já deu graças a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida? Já deu graças a Deus para que quando você está saindo de casa, você vai e esquece o celular, você volta, aí você esquece a carteira, você volta. Quem já passou por isso aqui? Já deu graças a Deus por isso? Quem sabe foi um livramento de Deus na sua vida? 30 segundos a mais, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, talvez um acidente de trânsito. Já deu graças a Deus por todo esse cuidado de Deus sobre a sua vida? Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. O nosso Deus é bom. Isso não muda. Ele é imutável. Como diz o pastor Clodoaldo, Ele é bom o tempo todo. Todo o tempo, Deus é bom. E hoje Ele quer te encher o seu coração da graça, da bondade dEle. Pelo que você é grato
nessa noite? Pelo que você é grato nessa noite? Você consegue olhar para o seu cônjuge e fazer uma lista de gratidão sobre a vida dele? Você consegue olhar para o seu esposo, para a sua esposa e falar, poxa, eu sou grato a Deus pelo meu marido, pela minha esposa. Você vai olhar apenas as características. Agradece aí pelas qualidades. Você sabe, quando se agradece, acontece o quê? Cresce. As qualidades vão crescer tanto que os defeitos vão ficar pequenos perto das qualidades que há na vida dele. Você já pegou o seu salário, levantou para o alto e agradeceu? Hã? Já pegou o seu salário, levantou para o alto e agradeceu? Porque tudo aquilo que você agradece, cresce. Pega o seu salário e começa a agradecer em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse salário aqui. Obrigado por esse emprego. Agradeça a Deus pelos seus pais, por filho, por irmão. Agradeça. Agradeça a Deus por essa nação. Sabe, cada domingo que você vem aqui no culto como esse, você tem que ser grato, porque em muitos países é proibido uma reunião como essa. Você é grato a Deus por estar num ambiente como esse? Poxa, é gratidão. Deus nos permite aqui no Brasil estar reunido, fazer uma transmissão, estar juntos como igreja. Em nome de Jesus. Amém? Deus quer nos dar um coração grato. E quando você tiver esse coração, as coisas irão florescer na sua vida. Haverá acréscimo, haverá favor em todas as áreas, profissional, relacionamento, emocional. Tudo aquilo que você agradecer, haverá um acréscimo da parte de Deus. Para finalizar, eu quero te fazer um desafio. Todos os dias, faço fazer um desafio para você nessa noite. Todos os dias, ao acordar, ao levantar, faça uma lista. Vamos pôr aí, numere 5 coisas pelo qual você é grato. Todos os dias. Acordou hoje, 5 coisas pelas quais eu sou grato. E no outro dia você muda a lista, nunca repete. Todo dia. Treina o seu coração, treina a sua mente a olhar, a dar esse passo para trás e ver o quanto que Deus é bom na sua vida. Treina em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, tem uma história de um pastor que ele via bondade em todo mundo. Todo mundo que chegava perto dele, ele via bondade. Chegava em fulano é bom em tal área, fulano é uma característica boa nele. E aí, às vezes chegava com as pessoas pior perto dele, entrava na igreja e ele via uma qualidade na pessoa. E aí, um dia, um rapaz falou assim, eu vou pegar esse pastor hoje. Quer ver? Que ele vê bondade em todo mundo, né? Ele vê uma característica boa em todo mundo. Ele chegou e falou assim, pastor, o que você acha do diabo? Aí ele olhou, pensou, falou, rapazinho trabalhador, né? Rapazinho trabalhador. Coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar, agradecer a Deus nesse momento.